começar o giro da nossa conversa, apenas contextualizar a pauta de hoje. Marketing, marca e vendas, né? Para mim é difícil, tema difícil é a área comercial, tema difícil é a área de mercado. E eu fiquei pensando muito, né? Por que se apresentou primeiro? Porque eu trabalho muito com a intuição. E aí me lembrei do Milton Nascimento, numa canção chamada Cais. Nessa canção, o nosso grande compositor diz que para quem quer se soltar, é preciso inventar o cais. É preciso inventar o mar. Inventar a lua nova, clarear o caminho a seguir. É preciso inventar em si um sonhador. Inventar o amor, saber a dor de encontrar tal amor e saber a vez de se lançar. E eu fiquei pensando nisso. É preciso inventar. Preciso inventar o cais, o mar, a lua a clarear. Isso não é fácil, inventar o cais em meio ao caos. Inventar a lua nova a clarear um céu tão sombrio. E aí eu entendi que, na verdade, por mais que a gente tenha críticas ao modelo que é o nosso, e eu confesso que tenho, é preciso saber dialogar com esse tal de mercado. Agora, a gente está aqui justamente com as pessoas certas e sérias, que sabem, são grandes intérpretes, sabem fazer essa ponte. Mas nós não podemos começar esse trabalho sem lembrar que são mais de 112 mil mortos nesse país. Mais de 112 mil. Então, eu quero só dizer isso porque é muito importante termos o luxo de poder contar com Ref, FAP e Basílio, pessoas seríssimas e muito competentes para nos ajudarem a olhar para esse mar que precisa ser reinventado. Mas sem a ilusão, muitas vezes a gente tem que ouvir, não é? Que é tudo uma questão de resiliência, que é tudo uma questão de você decidir quem você quer ser, de propósito. Não, não, não. Não é uma questão de resiliência. Tem muita coisa errada, injusta. Tem muita coisa precária. E é preciso registrar isso. Então, antes da gente jogar o barco no mar, eu quero apenas me inspirar num personagem que foi muito comentado em abril, nessa pandemia. O nome dele é Raimundo. Seu Raimundo, mestre de obras. Esse homem, desempregado, autônomo, sem obra na época, era o pico da pandemia, fica 17 horas durante a madrugada na fila da Receita Federal, sentado num caixote, esperando para resolver os R$600 do auxílio, e com fome, acha umas moedas no bolso. Ele consegue comprar umas bananas, e vendo os seus amigos também ali, pessoas sofrendo como ele, alguns deitados no chão, ele divide as bananas que ele conseguiu comprar com suas moedas com os outros da fila. Inventar o cais, inventar o mar, inventar a lua nova a clarear, que os nossos amigos dessa noite nos ajudarão a fazer. A meu ver, requer, na verdade, resgatar o básico. O básico é a ética, o básico são os nossos valores, o básico é o olhar para o outro ao lado. Por mais que a gente esteja sofrido, sofrendo e em limitação. Que seu Raimundo nos inspire
que Basílio, Eduardo e Fernando nos iluminem. Vou abrir a primeira rodada com o Ref. Afinal, Ref, você é o cara do marketing. E eu preciso saber de você o seguinte. Digamos que eu esteja chegando essa noite, eu sou aqui uma autônoma, sem saber exatamente o que fazer. Pode ser que eu seja a pipoqueira da praça, pode ser que eu seja estudante ajudando em casa fazendo cupcake para vender, pode ser que eu esteja fazendo máscaras, ou indo às compras para o pessoal idoso. Eu estou me virando. Pode ser que eu tenha que reabrir o meu negócio agora, um bistrô, um pequeno restaurante. Ref, como recomeçar? Como dar o primeiro passo de novo no que a gente está chamando de retomada, levando em conta o que fala o marketing. E me diga, depois de tudo que eu falei aqui, é possível a gente começar a falar um pouco menos de vantagem competitiva e um pouco mais de vantagem cooperativa? A palavra é tua, meu irmão. Obrigado. Bom, Bianca, com certeza eu acho que isso aí é uma das grandes mudanças que, na verdade, a gente vê que estavam acontecendo e agora estão aceleradas. Principalmente quando a gente fala em marketing, a gente associa muito com umas coisas assim de guerra, como até um livro com esse nome, e até mesmo essa coisa de competição. E cada vez mais, eu acho que essa situação da pandemia antecipou, adiantou, acelerou uma coisa que estava acontecendo, que é isso que você citou muito bem, uma vantagem cooperativa, não competitiva. Então, o que eu vejo muito do marketing, que é a gente escutar basicamente o mercado, que é escutar as pessoas. Até lá no livro, no capítulo lá que eu escrevi, eu coloquei isso. Primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as dores do meu cliente. Ou seja, onde é que o calo está apertando, onde é que está doendo. E hoje a gente, na verdade, a gente vê dores até demais. Então, o que a gente precisa fazer, uma retomada, que acho que o marketing pode ajudar bastante, é a gente escutar isso aí. Escutar, não o mercado uma coisa abstrata, mas pessoas, sentimentos, necessidades e tudo isso. E uma das coisas que eu vejo que tem acontecido bastante nessa vantagem cooperativa é que, como as pessoas estão com menos contato físico, a gente se desloca menos, mesmo essa retomada sendo assim devagar, de se trabalhar as vantagens que você vê hoje de se trabalhar em conjunto. Porque as pessoas, por exemplo, uma pessoa que esteja trabalhando em casa, ela não tem tempo para ir na rua e comprar um monte de coisas. Na verdade, várias pessoas, por exemplo, uma cabeleireira estaria lá no salão e a pessoa ia lá. Agora não tem mais isso. Então, como a pessoa não tem tempo de ir nos lugares, de procurar, de buscar, muitas vezes, se ela encontra assim, uma coisa assim, meio que um coletivo, uma cooperação, uma ação cooperativa, tipo cabeleireiro com manicure, que trocam ideia aí com mais alguém, de repente, de roupa e tal, porque a pessoa vai fazer alguma coisa, aí você oferece isso para a pessoa, algo tudo junto, assim, muito mais como um pacote, porque a gente tem pouco tempo. Então, antes da gente pensar do mercado, a gente pensar as outras pessoas com quem a gente pode trabalhar em conjunto para tentar ter essa vantagem, para tentar ser esse ganha-ganha, assim, nesse ponto. Ou seja, quais são os serviços que eu conheço, quais são os produtos, coisas que outras pessoas fazem, outros autônomos que a gente pode sentar e trabalhar com alguma coisa em conjunto. Porque, na verdade, você vai estar ajudando nessa vantagem cooperativa de pessoas que têm pouco tempo, ou pouco recurso, ou pouca escolha, ou pouco deslocamento, e quanto mais as pessoas oferecerem soluções assim, feitas por vários ao mesmo tempo, é muito melhor nesse sentido, porque a gente não tem mais como ver. Então você tem que ser cooperativo com os teus recursos, com o teu tempo, com o cliente, com as pessoas. E uma palavra que acho que ficou muito em alta com essa questão, que acho que explica isso, de você trabalhar com vantagem cooperativa, é conveniência. Ou seja, como é que eu posso me juntar com outras pessoas para ser mais conveniente para as pessoas aí que estão sofrendo, estão com essas dores, estão com novos problemas, com uma série de questões que a gente tem assim para trabalhar. Então eu vejo assim
essa coisa da vantagem cooperativa, de, em primeiro lugar, assim, você vê as outras pessoas que você pode se ajudar mutuamente, porque cada vez mais aquela coisa do egoísmo, do sozinho, não adianta. A gente cada vez mais está precisando dos outros para fazer tudo, às vezes até mesmo para trabalhar ou mesmo para viver. É verdade, sem dúvida nenhuma. Então, na verdade, o que você está me dizendo aqui no marketing, a gente ainda tem um tempinho aqui no seu bloco, Sim. A gente vai pela pergunta: que dores eu posso atender e o que seria conveniente para essa retomada em relação ao que está sendo necessário. É isso? Sim, pois é. Vamos dar um exemplo. Isso, exatamente. Vamos dar um exemplo assim, se a gente pensar uma situação nova, uma pessoa vai começar a trabalhar de casa, vai começar a fazer lá, vai usar, por exemplo, computador. Mas olha quanta coisa está envolvida nisso aí. Ou seja, a pessoa precisa pensar aí o ambiente móvel, essa coisa toda, precisa roupa, poxa, você vai fazer uma live, aí eu sou uma cabeleireira, aí eu trabalho com figurino, então, poxa, vamos lá, vamos dar um up aí para começar? Então, assim, aquela coisa, é mais complicado para algumas áreas, até o perfume pode valer, né? Tem gente que usa o perfume para dormir, usa o perfume para ela mesma. Até isso poderia ser. Então, assim, você simplesmente pode mostrar algumas coisas que a pessoa vai usar nisso. Trabalhar em casa também exige um monte de coisas diferentes, desde móveis de espaço até outras coisas, aparelhos eletrônicos, nem precisa dizer, mas outras coisas, como apresentação, como roupa, como isso. Eu, por exemplo, eu cheguei à conclusão, depois, que mais de metade das minhas camisas sociais são quadriculadas, que não é uma coisa que fica boa para colocar aqui. Então, eu nunca tinha pensado nisso daí, eu sempre gostei. Então, você tem, na verdade, algumas coisas que aí, você, na troca de ideias com as outras pessoas, você pode dizer, poxa, eu conheço alguém que está precisando disso, poxa, eu estou indo lá numa pessoa lá fazer lá um cabelo, não está precisando de alguém para unha também? A gente pode fazer junto. Aí, para a pessoa é ótimo, porque ela em casa, ela faz tudo de uma vez, então a gente economiza o tempo, que é uma das coisas assim mais preciosas que a gente tem hoje, sem falar de recursos e dos serviços em si. Perfeito, obrigada, Eduardo. Então, eu fico um pouco menos desanimada, já que você conseguiu incluir a vantagem, né, cooperativa nessa retomada. Eu já vou falando com o Fernando, então, nesse sentido, porque a publicidade é uma área importante para essa coisa de mercado, né? E o Ref, inclusive, deu alguns exemplos agora que passam por aí. Quando ele descobre que a maioria das camisas é quadriculada ali na maioria do guarda-roupa dele, ele se dá conta de que isso interfere na imagem dele na hora de fazer uma live, por exemplo. Sim, né? Sim, certamente, dá uma areia. Então, eu queria saber o seguinte, Fernando, como recomeçar agora pelas lentes da propaganda e da publicidade? Você que é dessa área, que tem vasta experiência em agências e na gestão da marca. Assim, de um modo geral, para a gente aquecer o pessoal, o Ref levantou algumas coisas importantes de marketing. Queria que você complementasse a respeito da publicidade. Eu acho assim, como o mercado autônomo é um mercado bastante variado, né? A pessoa tem um serviço, ou tem um negócio, uma pequena empresa. O que hoje eu acho que é importante no sentido da marca é criar um propósito mais afinado com o que a gente está vivendo hoje, né, com as necessidades de hoje, né, como o Ref falou, com as dores de hoje. Então, a gente está falando do universo da casa, que ganhou, a casa hoje é um restaurante, a casa hoje é uma balada, a casa hoje é um escritório, né? Então, a marca, ela, além de ter que falar com novas realidades, né, que se apresentam, ela também tem que estar presente de uma outra forma para esse público que está procurando outras necessidades também, né? Quer dizer, adaptar um pouco o seu DNA a esse momento, né?
que eu vejo muitas vezes é que talvez as pessoas estivessem levando, né, antes da pandemia, algumas coisas, até essa vantagem colaborativa já estava se apresentando em muitos mercados, mas assim, isso com a pandemia isso acelerou e muita gente ficou para trás, né, na questão da marca, na questão da digitalização, de uma opção de coisas. Então, eu acho que tem aí um trabalho de realmente olhar para aproveitar o momento que a gente está dentro de casa, olhar um pouco para o seu DNA, para suas motivações, suas características também, para justamente você poder comunicar melhor, para você também estar afinado com se mostrar mais afinado com o que você realmente tem de propósito, né? Outra coisa importante também é saber os seus conhecimentos, né? Porque a gente está lidando agora com outras questões, a gente vai ter que sanear arrumar outras maneiras de chegar e de contactar o nosso público, né? Com vários cenários, por exemplo, de contingência de dinheiro, né? As pessoas estão muito mais preocupadas, de repente, com o custo-benefício, cenários também de conveniência, que, na verdade, é um mundo... A gente está um pouco afastado do mundo real, quer dizer, a experiência da marca mudou muito, né? Então, isso impacta muito a visão que o seu cliente ou o seu futuro cliente vai ter de você. Então, é importante você entender que a gente está caminhando para outras necessidades e que elas podem ser o que você pode realmente oferecer para interagir com esse momento, né, que é a experiência dessa marca, né? Então, a experiência hoje também tem que ser mais generosa, né? A gente tem que pensar na generosidade, quer dizer, por exemplo, uma amiga minha fez um bazar virtual e ela destinou uma parte do dinheiro, era um bazar ela é revendedora de GNS, uma parte do dinheiro era para ajudar alguma instituição, né? São pequenos gestos e que a generosidade ela volta para você. A gente está numa economia circular, o que a gente está provocando, a gente vai receber, né? A pessoa vai lembrar de você, que é aquela pessoa que está colaborando para que as coisas continuem a circular, né? Para que a gente continue a ajudar o outro e passar por esse período, né? Uhum. Outra coisa importante também, nesse processo digital, a gente também tentar criar novas experiências, né? Que furem um pouco o que a gente está vendo aí de mídia social, que já é muito status quo da coisa, que é o Instagram, redes sociais em si. A gente tem que criar novos contatos, novas formas de contato digitais que substituam um pouco também a questão presencial, né? Que eu vejo muito assim no uso do WhatsApp, nas vendas que eu vejo de pessoas de varejo físico que estão tendo que se virar aí para vender o seu estoque na loja. Vai passar muito por isso, né? Vai passar pelo atendimento personalizado, por, de repente, até, muitas vezes, simular a experiência de vestir a roupa para o cliente ver online, né? Então, toda a experiência está mudando, e isso é muito... isso é um universo que se abre para muitas vantagens também, de negócios, né? A gente tem que olhar também que a crise tem um lado que é o lado mais de abertura de possibilidades, de testes também, de a gente poder testar, a gente usar a nossa rede para testar produtos, testar formas novas de interagir. Vou pegar esse gancho aí que é interessante. Então, até agora, veja se faz sentido isso, vindo lá do que o Eduardo falou. A gente, então, tem que se ligar que é um momento de dor, né? O próprio marketing cooperativo, vamos dizer assim,
ele, de alguma maneira, inclui essa visão, e, a partir daí, encontrando o que o FAP está dizendo, com o meu próprio perfil pessoal, abrir ponte a novas experiências, explorar situações que são novas, que vão desde a casa até problemas que surgiram durante essa caminhada toda, para que eu possa fazer esses canais, explorando inclusive a própria rede que eu tenho, e propondo coisas novas, testes de experiências mesmo, né? Que é uma palavra que vocês usam muito na área comercial. Bom, agora, tudo bem, a gente então falou que o marketing está aí, para se explorar, é preciso abertura, de mente aberta para poder vivenciar e se jogar, né, em novas situações, fazendo isso com um perfil que é o nosso, né, com uma cara que é a nossa, não adianta, pelo que o Fábio está dizendo, destoar daquilo que eu sou, só que tem que vender, né, gente? Aí, bom, a gente pede ajuda ao cara. Basílio, então, a partir disso que você está ouvindo dos meninos, como recomeçar, levando em conta a gestão de vendas, num momento tão difícil, né? Retomar no meio de uma crise dessa, o que você teria para complementar? Bom, como você sabe, eu trabalho com cenários, né? E exatamente mudanças abruptas como essa que nós estamos passando, caramba, eu digo inclusive que nesse momento nós estamos no fim do começo, que a coisa não parou por aí, tem muita mudança para vir, tem muita coisa para rolar ainda, com pandemia ou sem, porque as consequências disso ainda vão rolar muito, principalmente na área comercial. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um outro lado da moeda, né? Que é o volume de oportunidades que surge também para você reinventar, melhorar, ou, como diz a galera do startup, pivotar. Está aí. A realidade, resumindo, pegando marketing, pegando marca, pegando vendas, você tem aí, né, empresas que foram desmanteladas e estão tendo que se reinventar. Restaurante, né, hotel, vai voltar? Vai, mas completamente diferente do que era. Você tem os outros negócios que são prejudicados efetivamente, né, e que tem que inovar. Exemplo, shopping. A gente já sabe de muita coisa que já está acontecendo lá fora e aqui, mas ainda vai continuar acontecendo. Você tem ainda as pessoas que tiraram alguma vantagem nesse momento. Oh, meu Deus, quem dera que eu vendesse naquela época, estivesse vendendo equipamentos de proteção individual, a famosa EPI, estava bem na foto. Não é só isso. Por exemplo, a gente está falando para autônomo e eu aproveito para me estender um pouco mais. Cara, quem tinha curso de enfermagem não conseguia emprego. Pô, conseguiu, se vai receber ou não é outro papo, mas que tem emprego, tem. Sacou? Então, tem muita mudança. O que eu quero que fique claro para a gente nessa altura do campeonato? Muito já foi feito e muito já se aprendeu. Quem ficou ou parado ou até aqui que continua já está em desvantagem, porque as coisas estão rolando. Paralisia e contemplação não foram nem são opção. A coisa é partir para dentro. É testar, aprender, o máximo possível mudar, adaptar, dê o nome que quiser, mas é fazer acontecer. É bom ainda dizer, no entanto, como as mudanças não pararam, ainda é tempo de protagonizar, né, uma nova história de sucesso. Seja curto ou a médio prazo, está no teu pé. A única coisa que você tem que ter é não ter medo de errar, porque vai errar, está todo mundo errando. Ninguém pode predizer como é que vai ser o futuro nesse momento. A gente sabe o seguinte, que vai mudar, a gente tem que mudar, está todo mundo mudando e a gente tem que aprender. Eu quero
dar 3 pontinhos muito legais para a gente pensar nessa primeira fase de reflexão. Primeiro, quanto ao produto. Muito bom. Pode ser? Excelente, adoro pontinhos. Quanto ao produto, né? Transforme o seu produto num EPI, ou seja, num equipamento de proteção individual. Se você puder fazer isso, faça. A gente sabe que, caramba, eu realmente ficaria muito feliz se eu pudesse trabalhar o meu serviço como álcool gel. Não posso, né? Não dá. Mas essa é a ideia. A gente tem que, nesse momento, você precisa vender? É legal. Então, escute o que as pessoas estão precisando e querendo e adapte o seu produto e o serviço a isso. Ponto. Esse é o grande jogo, né? Os valores mudaram, né? Os valores das pessoas, das empresas, está tudo mudando. E, consequentemente, volto a lembrar, as oportunidades estão aparecendo. Quero lembrar também que muita coisa morreu, porque estava na prateleira e estava vendendo porque já era um hábito, mas não tinha mais motivo nem sequer para existir. Eu falo isso de empresa também. E essas não vão voltar, acabou, não tem mais. Outras virão. E olha outras oportunidades para nós aí também, todos nós, sejamos de que forma, não importa o tipo de relacionamento que a gente tem com o mercado, mas as oportunidades vão surgir. Especificamente sobre o seu produto, uma lembrancinha, né? Como é que o seu produto está embrulhado? Olha aí, Fernando, a marca. Como é que você embrulha o seu presente, né? Seu produto está embalado para presente? Os seus clientes sentem isso? Resumindo, os clientes compram, né? Resultados que o seu produto dá a elas e não o que ele é, mas sim o que ela ganha. Isso quanto ao produto. Quanto ao mercado, é simples a beça vender. Venda para quem está comprando. Para de querer vender para quem não está comprando nada. Vai atrás de quem está... Caramba! Tá, reveja o perfil do cliente ideal. Reveja o perfil do cliente ideal, né? Vá atrás dos seus segmentos preferenciais, né? Escute o seu mercado. Onde é que tem barulho? Chega mais perto. Conhece como é que é esse barulho. Faça o seu barulho. Grite o mais alto possível para vender aquilo que você tem e que vai ser útil para as pessoas. Isso quanto ao mercado. E, finalmente, quanto aos clientes e fornecedores, atendendo a tia Bianca, aí vai a vantagem cooperativa, né? Transforme todo mundo em aliado seu. Se você consegue fazer o seu cliente passar a ser seu vendedor, princípio das referências, recomendações, etc. Ponto para você. Se você consegue transformar os seus fornecedores em parceiros, né? Aqueles caras que vão abrir oportunidades para você e você abrir oportunidades para eles, melhor ainda. E se você consegue mais ainda transformar alguns concorrentes indiretos, eu acho que foi o Eduardo que deu o exemplo aí da manicure não foi isso, Eduardo? Foi. Então, esses concorrentes em aliados, né? Você tem, então, aí sim um caminho escancarado para o crescimento. Lembrando só o seguinte, né? Voltando à guerra, Eduardo, parceiro é aquele que fornece a munição para você ir para a guerra. E aliado, ele vai para a guerra com você, vai junto. O que eu quero é aliado, eu não quero parceiro mais, eu quero aliado, cara que vai junto para a guerra comigo. Vamos brigar junto nesta guerra de mercado. Bom, resumindo, para os iniciados aí na área comercial, iniciados teoricamente, fuja do Oceano Vermelho, mergulhe no Oceano Azul e nade o mais rápido possível que puder, quiser prazer. Chega, Bianca. Esse é o Basílio. Olha, e a gente é amigo. Eu falo mal do mercado, ele defende, e é maravilhoso de ver. E eu sabia que ele ia fechar
esse raciocínio de maneira muito didática e esquemática, que eu acho que isso facilita muito para a gente essa noite. Então, assim, trazendo tudo que vocês falaram para fechar essa rodada e a gente começar, então, uma nova perspectiva, me parece que a gente tem que respeitar, enxergar e abraçar o contexto, dores, né? Dores. A partir daí, cooperativar o movimento, fazer uma ponte e uma relação com quem somos e com as competências que temos e ter coragem para se lançar, abraçando a rede como o maior recurso que a gente tem para fazer essa retomada. A partir daí, com o que Basílio falou, transforme aquilo que você tem na mão em EPI, ou o mais próximo possível disso, né? Pense bem como o seu produto está embrulhado, se ele está atraente, chegue perto, não tenha medo de se queimar no fogo, né? Nem de se jogar na tempestade, porque se você não sabe, você já está nela, e faça com que seu cliente seja o seu maior promoter ou o seu maior divulgador. É mais ou menos isso? Com certeza. Gostei. Então, eu quero agora voltar para o Eduardo e perguntar o seguinte. Bom, a partir disso tudo que a gente está falando, a gente está realmente num novo contexto e o mundo está fazendo novas exigências, né, Ref? Assim, novos cuidados, novos protocolos, como o FAP muito bem colocou, né, a casa multifuncional, a gente vai falar melhor disso com a nossa querida Mônica, que está com a gente essa noite aqui, semana que vem. Então, é o que Basílio falou, né? Mudar é uma exigência. A gente pode concordar, fazer isso de forma politicamente crítica, pensante, né? Mas é o que está acontecendo, a gente está sentindo, e isso não tá sendo barato, né? Eu queria saber de você o seguinte, lá no livro, o seu capítulo fala de marketing de serviços e tem um momento que você valoriza muito uma expressão que eu queria trazer essa noite, que eu acho muito útil para autônomo, para o microempresário, né, para o profissional liberal, que é a proposta de valor. É um conceito do marketing de serviços. Eu queria que você falasse o que é isso, por que isso interessa a autônomos e o que, dentro desse conceito, os autônomos devem ficar de olho agora na retomada em relação às novas exigências sociais. Perfeito. Bom, é bom que você encadeou exatamente aí o que eu, o Fernando e o Basílio estamos falando assim em sequência mesmo, né? Então, assim, eu gosto de definir a proposta de valor justamente como analgésico para aquelas dores que a gente falou. A gente tem o analgésico e muito menos físico e muito mais, vamos dizer assim, de você atender uma necessidade, um desejo, alguma coisa das pessoas. Então, a gente tem, o que a gente faz com a proposta de valor é você ver um benefício para alguém. O que eu faço? Qual é o benefício que a pessoa vai ter nisso? Mas, ao invés da gente pensar no que eu faço e o benefício que eu faço dos outros, a gente pode pensar o contrário. A gente pode pensar o contrário, ou seja, o que mudou na vida das pessoas hoje, como elas estão vivendo, como o FAP falou ali, casa multifuncional, eu adorei essa expressão, a gente tem essas mudanças todas, assim, o que está acontecendo diferente? Eu acho que esse que é o ponto da gente pensar. Então, a gente diz que no marketing, a primeira coisa que a gente estuda é saber quem é o consumidor, quais são os hábitos, os comportamentos que ele tem. Então, eu vi aí também, vou falar 3 pontos que eu acho que são importantes, chamaram muita atenção a gente trabalhando nisso. O primeiro ponto é isso que o Basílio falou, de transformar tudo no EPI, ou seja, nós mudamos nossos hábitos para sempre em relação à segurança, à saúde, a rotinas, a coisa desse tipo. Então, assim, a gente começou a ter uns hábitos que algumas pessoas já tinham. Por exemplo, entrar e tirar o sapato, por exemplo, calçado, deixar o calçado na entrada. É uma coisa assim que em outros países a gente vê isso aí. E aí a gente vai, poxa, nesse outro hábito e vem cá. Aí fica aquele monte de sapato lá no tapete, na entrada. Alguém podia chegar e montar uma sapateira bonitinha ali na entrada de um apartamento, principalmente,
para colocar, não tem marceneiro, não tem quem trabalha até com metal, com alguma coisa assim, não dava para se pensar alguma coisa ali para ajudar, porque antes fica uma coisa assim, você tem que às vezes entrar no lugar, até pular aí, de tanto sapato que tem lá junto com o tapete. Ou então botar na entrada de casa, alguma coisa desse tipo. Então, assim, é um exemplo de um hábito assim que mudou, como essa parte toda de higienização agora. Todo mundo tem que ter na cabeça isso aí de EPI, de álcool gel, de tudo isso. Inclusive, eu escutei que o principal fabricante de álcool gel no Brasil teve um crescimento de 6.000% no mês de março. E mesmo assim não conseguiu atender a demanda. E aí, quer dizer, para tudo, hoje em dia você tem sachê, você tem essas coisas todas que você pode levar, ou você coloca junto. Sei lá, eu estou entregando produto a alguém, imagina, se eu ponho um sachêzinho junto lá, uma coisa de álcool gel, é uma coisa assim, no mínimo simpática, sem falar que é um brinde maravilhoso, porque você pode botar na bolsa, no bolso até, e você leva para qualquer lugar. Então, assim, as próprias rotinas de limpeza também mostraram, né? Você vai no restaurante, às vezes põe o álcool gel na mesa, ou tem aquele em várias lojas de você pisar, que é uma coisa assim natural, né? O mesmo raciocínio de falar, poxa, se eu tomo banho, fico limpo e me enxugo com a toalha, por que a toalha suja? É porque a gente não se limpa totalmente. Assim, como é aquele negócio, eu vou com a mão suja no álcool gel, eu vou apertar, vou me contaminar com a mão. Então, aí inventaram o negócio com o pé. Então, até a gente pensar esses hábitos que a gente tem, assim, acho que é um ponto assim, para a gente escutar. Até para pegar, eu acho, uma segunda questão, que aí é a gente procurar mudar tanto a escuta como a nossa fala, entender realmente essa coisa digital. Isso aí mudou muito, desde a pessoa usar o aplicativo para fazer... A pessoa nunca quis pedir comida, aí hoje em dia está pedindo e já acostumou. A gente diz que não existe downgrade de qualidade, sempre você acaba querendo novas coisas e a coisa vira normal, né? Ah, então se eu tenho uma mala de 4 rodinhas, eu não vou usar mais uma de 2. Se eu tenho guarda-chuva de 12 hastes, não vou querer um de 8. E aí uma coisa interessante é que o vídeo hoje, ele vira uma linguagem, as redes sociais, o digital, qualquer coisa, até um WhatsApp que seja, assim, é uma grande... oportunidade para a gente fazer o contato, assim, aproximar com essas pessoas. Só que o grande desafio está justamente em você humanizar, não só a gente sair, fazer algumas coisas que vão superar, vamos dizer assim, complementar, a gente já não ter esse contato físico, como, por exemplo, emoji, todas essas coisas assim que o pessoal, aprender com o pessoal mais novo que faz isso muito bem, como também a gente ter as boas e velhas regras de etiqueta que tem para tudo. Ou seja, outro dia aí eu vi, teve um falecimento, uma família, e uma senhora lá colocou aquele emoji da pessoa chorando, ou rindo. Aí falou, não, vó, isso aí não é chorando, isso aí é como se tivesse assim. Aí falou, poxa, aí foi lá e tirou. Então essa coisa do digital hoje, a gente vive, tudo que a gente fala, uma loja, um ponto de venda, tudo isso está no celular. Era uma coisa que já vem acontecendo desde o início do século, quando você junta o seu ponto de venda com a comunicação, você faz as duas coisas ao mesmo tempo, e agora só aumentou isso. O último ponto também que eu já tinha comentado, que é essa questão da conveniência, né? Em abril, o Carrefour simplesmente abriu para contratar, abril ou maio, 4.000 pessoas, porque eles viram que iam ter uma série de questões assim de entrega, e até isso, a gente pensar como a gente pode ver oportunidade nisso aí, que é aquela coisa, desde uma pessoa que conserte bicicleta ou moto, que hoje em dia vai ter uma demanda muito grande, até mesmo todos os tipos de serviços que você pode agregar também. Se eu sei de alguém que faz entrega, já faz alguma coisa assim, eu posso fazer aí essa aliança, como aí o Basílio falou muito bem, que acho que até... Para falar essa coisa, só para fechar, só essa questão da conveniência e do digital passa, nos dois casos, pela humanização que a gente tem, que acho que a proposta de valor principal está ligado muito mais a essa parte afetiva, sentimental, antes de falar de qualquer produto em si. Aí acho que é mais ou menos isso aí, a gente tem esses 3 pontos aí. Nossa, maravilhoso, muito bom. Depois eu pego aqui o geralzão, mas eu achei muito interessante, já encaminha a gente para o Fernando, né? Fernando, lá no livro da gente, quando você fala em identidade visual, você didaticamente explica para o leitor, que não é obrigado, obviamente, a saber, né?
que identidade visual é o conjunto de elementos gráficos, né, e visuais que são padronizados. Então, a gente vai do logotipo, mas até toda a aplicação que pode ser feita, né, com essa marca. Embalagem do Basílio, tudo isso. Tudo, né? E aí, infinitas possibilidades. E é uma coisa interessante quando a gente pensa na autonomia, né? Porque o autônomo, a gente sabe que a principal marca do autônomo é a pessoa dele. Há muita pessoalidade, né? Desde do segmento mais operacional, né? Eu me lembro de um mecânico com quem eu convivi, numa das empresas para quem trabalhei, e a marca desse mecânico era um senhor, era a marrentice dele. Então, os clientes iam e ficavam em cima, olhando, ele dava fora, e eles faziam de propósito mesmo, porque gostavam de ver ele irritado, né? Então, a marca do seu fulano na época era justamente ele ser irritadiço, porque os clientes achavam aquilo muito engraçado e se divertiam com ele dando fora em todo mundo e tal. Claro, era uma situação bairrista de uma carteira de cliente muito antiga, né? Muito conquistada já. Mas isso só para identificar aqui que a questão da pessoa no autônomo conta muito a história dele, a reputação que ele tem, né? E tudo conta na hora de pensar em marca. E muitas vezes eu percebo que os autônomos, ou bem, eles largam isso para lá, eles não pensam nisso, a menos que ele já vai virando PJ, pessoa jurídica, vai abrindo uma empresa, aí parece que a coisa vai aquecendo. Mas até... O dono da mecânica, né? Não é? Até aí tem toda uma escala de negligência, de largar para lá, que as pessoas não param para pensar na coisa da identidade visual. Ou então, quando tem uma grana, vou fazer um cartão, vou fazer uma logomarca, terceirizam isso para vocês, publicitários, web designers ou designers, né? Como é que é isso, na tua opinião? E agora, na retomada, tem muita gente precisando fazer marca ou refazer marca. Como que você vê, a partir até de tudo que o Eduardo falou para a gente agora? Olha, eu acho assim, a primeira coisa que eu ia falar sobre refazer marca, a gente precisa pensar realmente se o momento é de realmente refazer a marca, dependendo do nível que a pessoa tem de marca, né? Porque é um investimento, é todo um comunicar de novo, né? Eu acho que tem que ter uma razão boa para isso, seja ela estética, seja ela aproximar mais a marca do seu serviço, né, da representatividade visual dela. E eu vejo a marca do autônomo bastante pessoal, né? Assim, dependendo do serviço, eu acho que eu particularmente acho que a legibilidade e a questão da aplicação é muito importante. Então, eu acho que a simplicidade, nesse caso, deve imperar, né? Aliás, em todo trabalho de design tem a questão da simplicidade. Mas, assim, digamos, é uma simplicidade que não tem, de repente, um designer para fazer, tal. A pessoa precisa se preocupar que pelo menos, o cartão dele seja uma coisa que não seja muito poluída, que seja uma coisa que seja inteligível, que seja uma comunicação que seja fácil de você ter, né? Eu acho que isso é uma questão que muitas vezes as pessoas não estão preocupadas, né? Mas existe um outro lado, por exemplo, eu estava pensando nisso, que eu achei muito interessante. Eu tenho uma amiga que está fazendo pão, ela é assessora de imprensa. E ela faz o pão, né, um pão com levain, não sei o quê, um pão integral, bacana. E a filha dela faz as embalagens e ela escreve, né? A embalagem é um saco, um brown bag, vem escrito lá Maria Fefe Pães, que é o nome da filha dela. E eu acho assim, isso é uma coisa, um valor emocional tão bacana, que aí eu acho que a legibilidade talvez não seja o mais importante dessa questão toda, né? Então é o que o Ref falou um pouco do valor emocional. As pessoas estão passando por um momento também de ansiedade, de
de incerteza. Então, eu acho que o valor emocional, que já era uma coisa muito pertinente no mercado, já existe teorias de design emocional, etc., ele se tornou, eu acho que mais próximo, ele se tornou até mais vulnerável. Você pode ser uma pessoa que tem uma coisa muito simples e que seja feito à mão, que isso, nesse momento, vai impactar. Isso, assim, eu estou falando por uma experiência própria minha, né? E eu fiquei pensando nisso, como isso é importante. Essa coisa do faça você mesmo, nesse momento, é o que está acontecendo. A gente está fazendo nós mesmos em casa uma porção de coisa. Eu, por exemplo, não cozinhava tanto, eu não ficava vendo a Rita Lobo, né? E aí eu tenho que ficar dando conta da comida. Então, a gente, ao mesmo tempo, se você não tem como recorrer a uma vantagem colaborativa de alguma agência, de algum designer, que também pode você montar uma parceria, você pode trocar serviços, como o Ref falou, né? Você pode atuar em rede também nesse sentido da comunicação e do design, e do serviço de marketing também. Você pode você mesmo fazer o seu trabalho, e de repente isso tem uma representatividade para o seu negócio que seja uma coisa que impacte as pessoas, né? Porque é um diferencial também, né? A gente não pode, nesse mundo que está tudo meio pronto, está tudo meio impresso, que está todo mundo piscando nas telas, na rua, no outdoor, na moto do iFood, né? A gente também tem esse momento, que é uma coisa que foi pensada de uma maneira ingênua e com valores muito puros, sei lá. Eu acho que isso também é bacana. Então, assim, eu acho que com certeza está um pouco afinado com o que você quer oferecer, com o que você como sempre, eu acho. Não sei, eu acho que a gente está no momento que a gente está vendo muito isso claramente, as coisas estão mais claras nesse sentido, né? Não estou dizendo que é uma lei, né? A gente também lida com grandes marcas, a gente também lida com outros níveis de marca, mas eu acho que o empenho, toda essa questão da pessoa se preocupar em fazer da experiência que ela vai oferecer para você alguma coisa dela mesma, eu acho que é válida. Perfeito. Bom, então, de alguma maneira, o que eu estou entendendo... Mas sempre, desculpa, Claro. Só para valorizar um pouco, pensar também, obviamente, na legibilidade, na questão da aplicação, sabe? Eu acho que, por exemplo, uma coisa que estava muito em voga e continua é a marca monocromática. Você vê muita barbearia, essas coisas, tudo é preto e branco. Eu acho que isso ajuda, né, facilita um pouco também a aplicação, o cara poder fazer até uma embalagem, fazer uma etiqueta. Às vezes a pessoa até pode, não tem dinheiro para fazer etiqueta, não tem como, vai lá, faz um stencil e grafita a embalagem. Tudo isso, todos esses valores assim, que são mais artesanais, também são valorizados. Uhum. Então, eu acho que aí vai já abrindo aí a ponte com o Basílio, com o que eu quero perguntar, né? Mas me parece que é interessante pegar essa proposta de valor, dar uma cara para isso, e aí, novamente, a gente chega na hora de vender, veio o trator, já veio o trator, ele já está rindo ali com a minha cara dourado, olha só, ele está dourado olhando para mim. Então, Basílio, com isso que os meninos estão falando, meninos de novo, hein, Ref? E depois... Graças a Deus. Vamos começar pegando o Ref. Vamos. Então, mas espera aí que eu vou deixar claro para você o que eu quero aproveitar dessa rodada com você, que é o seguinte. Pegando aí o que eles falaram, né? E a gente está vendo que muita gente, na verdade, virou autônomo também. Vale a pena a gente colocar isso, né? Não só era autônomo e perdeu clientela e teve suas atividades paralisadas. A gente tem aí o pessoal, por exemplo, da área corporal, muito prejudicado, o pessoal da área de beleza também, muito impactado, né? Personagens, enfim.
Mas a gente teve a perda do emprego e a autonomia está virando assim uma opção nessa caminhada ao longo aí de março para cá. Não é só máscara, não. Não é só a ida ao mercado para quem não pode ir, não. A gente tem gente que tem habilidade e está botando, né, a Rita Lobo. Daqui a pouco o FAP vai estar vendendo aí quitutes e tal também. Eu estou dentro para comprar, né? Então, assim, a venda nessa hora também sofreu uma mudança que a gente percebeu, que foi aí o boom da venda online. Então, a gente tinha uma venda presencial, vamos falar no caso da gastronomia, né? O pessoal da área de restaurante e tal, que de uma hora para outra passou a fazer entrega. E o cara não tinha nenhuma tradição nisso. Então, eu queria que você falasse um pouco, a partir de tudo que você ouviu, fazendo esse caldo aí para fechar a reflexão, pegando venda presencial, venda online, o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente, que cuidados autônomos têm que ter, porque não é assim, vou fazer e estalo o dedo e vou fazendo, tem que ter cuidados. Então, eu queria saber as suas recomendações nesse sentido. Tá, Bia, me dá o espaço para falar um pouco mal do rap. Fala mal, tadinho. Da dor do rap. Vamos lá. Porque essa palavra dor agora é moda, né? Dor. A primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte: o quanto está doendo no cliente? 2, o cara quer estancar essa dor? Porque é como o atleta convive com a dor. Tem gente que tem dor, que sabe que tem dor, não está incomodando e vai continuar com a dor. Eu tenho que vender para quem tem dor e quer matar a dor. Esse é o jogo. Ou seja, o que eu quero saber é qual é o papel do teu produto. Ele é um analgésico ou é um narcótico? Mas é a verdade. O que você faz? Você reduz a dor momentaneamente ou acaba com ela definitivamente, dá aquele alívio e leva o cara até o êxtase, né? Eu sei que não é legal falar de narcótico, mas o ideal seria que o nosso produto gerasse uma série de ondas de prazer por ser consumido e, se possível, fazer com que o cliente fique viciado em comprar da gente. É isso que a gente quer. Eu vou até antecipar um pouquinho, porque eu falo muito, né, que a pergunta é: o seu produto de serviço é um narcótico ou é um analgésico? O que ele é hoje? O que ele está fazendo pelo seu cliente? Dá para pivotar? Dá para mudar, se for necessário? Só fechando esse aspecto, que se ele é um narcótico, fatalmente o preço não será... Não está nem aí o teu cliente por preço. Ele vai pagar qualquer preço que seja para ter esse narcótico. Agora, a gente entende por que o traficante sempre se dá bem. É isso. Agora, já saindo do valor, que eu acho muito legal para a gente repensar, né, o valor, eu quero entrar no que a Bianca pediu, né? Venda presencial. Bom, primeiro, venda presencial não vai acabar. Fim. O que vai se ter, sim, é um volume muito maior do que a gente chama de venda híbrida. Então, você vai ter a venda presencial nas vendas complexas, onde é necessário, efetivamente, a interação entre as pessoas. Você vai ter um volume bastante razoável de vendas, que antes era feita presencialmente, que vai ter um misto entre presencial e remoto, que é o que já está acontecendo. Na realidade, quando a gente olha isso, está se aprendendo ainda muito sobre como fazer isso remotamente. Se tem muito pouca experiência nisso, mas a venda efetivamente será uma venda híbrida, sendo que a venda online cada vez mais vai se tornar personalizada, não substituindo, mas minimizando a ausência de relacionamento face a face, que é, vamos dizer assim, um tônus do que a gente vive.
minha recomendação em decorrência disso seria a personalização do seu produto ou serviço, produto sob medida, que a gente chama, né? Aos profissionais agora autônomos liberais, que tiveram os seus negócios afetados, que praticamente foram todos, né? Alguns pontinhos, né, para a gente destacar. Olhe para o seu negócio atual e quais as mudanças que já ocorreram e que você pode prever, antever, que eventualmente poderão mudar. O que você tem que fazer aí? Quais são as ações em cima disso? Fortalece aquilo que você faz de melhor. Como é que você faz isso? Aumente o relacionamento. As pessoas estão necessitadas de pertencer, de se sentirem queridas, de estarem juntos. Aumenta esse relacionamento com o seu cliente. Trabalhe a credibilidade e a segurança do cliente no relacionamento com o seu produto e serviço. As pessoas estão precisando avidamente de ter certeza que não vão jogar dinheiro fora, que não vão errar na compra. Deixe uma impressão clara para ele que fez negócio com você, está ganhando mais do que fazer com qualquer um, porque você é o the best. É isso que você tem que mostrar. É assim que se vende. E faça diferente. Teste as novidades. E adote, aborte ou mude. Faça alguma coisa diferente. Saia da mesmice. Eu quero dar exemplos práticos. Eu estava falando aqui com o pessoal que me trouxe um problema muito legal, que é de quentinho. Quanta quentinha a gente tem sendo vendido aí, né? Um mundo de quentinha. Ninguém agora virou de vender quentinha. Agora, já notaram que todas as quentinhas têm o mesmo tamanho? Como se todo mundo comesse a mesma gramatura, se fosse todo mundo igual, magrinho, gordinho, tudo igual. Pô, por que não muda? Por que você não tem a quentinha maior e a quentinha menor? Vamos falar, repara que eu falei, né? Relacionamento, credibilidade e segurança, impressão de estar ganhando mais e fazer a diferença. Vamos continuar na quentinha. Então, primeiro, relacionamento. Qual é a forma que você tem para acariciar esse cliente fora do momento da compra do seu produto? Faz alguma coisa por ele. Quer ver um exemplo? Eu criei aqui na cabeça, rapidamente, um exemplo. Eu queria um negócio que eu pudesse pendurar lá perto da minha porta, para toda vez que eu receber alguma coisa, entrega, eu pudesse pendurar e passar álcool gel. Todo mundo está fazendo isso. Ninguém resolveu esse problema ainda. Resolve. O cara, toda vez que olhar aquele ganchinho lá, que não custa praticamente nada, é bem barato, vai lembrar de você, da tua quentinha, vai comprar tua quentinha com você. Eu estou dando um exemplo, como você tem borrifador de álcool, tem 1000 formas de você fazer isso. Lembra, no entanto, de fazer um atendimento personalizado. No que tange agora a credibilidade e segurança. Nós falamos, então, do relacionamento, estamos falando de credibilidade e segurança. Crie formas de mostrar a confecção, a compra de alimentos, como é que você embala, tudo que for possível mostrar ao seu cliente, e isso pela web está cada vez mais factível, né? Se a pessoa ter dúvidas, ter onde tirar, não ficar tão somente acreditando nas suas palavras. Tá? A impressão de ganho, né? A cada série de compras, e ele não precisa saber disso, faz alguma coisa diferente, dá um mimo, mas não, sabe, não diz assim, compre 3 quentinhas e leve uma. E não, isso não é jogo. Eu quero é que o cara compre 3 quentinhas, na 4ª quentinha ele vai receber a quentinha e vai receber um suco de presente que ele não sabia que existia, e eu descobri qual era o suco que ele gostava e estou dando para ele de presente. Isso faz a diferença. Puxa, cara, esses caras são realmente... Qual é a imagem que esse cliente passa a ter de você? Completamente diferente dos outros. Eu gosto de dar exemplos, por exemplo, vamos falar do pintor de parede? Sai da quentinha agora. Ah, não, eu tenho um exemplo da quentinha muito legal que aconteceu com essa moça com quem eu estava conversando. Ela agora está entregando a quentinha de 2 formas. Ela entrega congelada e entrega pronta na hora.
Cara, ninguém faz isso. Ela faz. Vamos sair, vamos para o pintor de parede. Todo mundo aqui já pintou parede. Como é que o pintor de parede faz para efetivamente estar fazendo tudo isso que a gente está falando aí no serviço dele? Primeiro, relacionamento. O mínimo, compra prazos e horários. Eles nunca cumprem, né? Eles sempre somem, nunca aparecem. São incapazes de passar a mão no telefone para dizer, vou chegar atrasado. Então, começa aquele relacionamento, dá uma noção de seriedade nesse relacionamento. 1. 2. Credibilidade e segurança. Como eu falei, informa, no mínimo, antecipadamente, qualquer imprevisto, mudança, tire todas as dúvidas dos seus clientes antes de começar o serviço. A impressão de ganho. Se possível, entregue o serviço antes do prazo e mostre a economia que foi feita nos materiais ou os pós-usos das sobras de materiais existentes. Nenhum deles faz isso. E, para finalizar, faça diferente. Surpreenda seu cliente deixando o local impecavelmente limpo. Pela experiência que nós temos, a gente pinta a casa da gente, depois tem que contratar um outro cara para limpar a sujeira que ficou. Se eu estiver errado, me corrija. Mas é mais ou menos por aí. Não sei se atendi completamente, Bianca, mas eu posso aumentar ainda mais, mas eu acho que já está suficiente, né? Não, está ótimo. Eu até deixei você estourar um pouquinho. Aliás, vocês estão indo muito bem, viu? Eu queria só, então, amadurecer aqui a nossa reflexão desse bloco, porque foi muito rica, né? A gente começa lá com o ref antes, só você tem direito à réplica, viu? Porque ele te citou. Sim, o dele está guardado, Então tá bom. Então, assim, eu acho que, pelo menos, já fazendo aqui uma aliança com o ref, me parece, pelo menos, que quando ele fala da dor aqui, é uma dor conceitual, até mesmo no aspecto do que você colocou, Basílio, que é o que mudou na vida das pessoas. Então, eu acho que corrobora com essa ideia de que aonde está doendo e se as pessoas estão abertas a isso. Né? A gente pode pensar, inclusive, na área de psicologia, nós temos psicólogos nessa noite aqui na sala, né, que é uma área que foi migrada para um setting totalmente diferente. Muitos já trabalhavam com a área online, né, com a área digital, mas muita gente preferia, inclusive, o setting presencial e se viu nessa situação, até para não deixar na mão toda a clientela doendo a beça, né? Quantas pessoas, inclusive, voltaram a fazer terapia na pandemia, né? A Agnes está aqui, a Késia também, outras pessoas da área terapêutica, né, que nos escutam agora, estão aí para confirmar isso. Então, na verdade, eu peguei essa área como exemplo, porque aí são dores da alma, né, da mente das pessoas, muito categóricas, mas, na verdade, a dor no sentido conceitual aqui que vocês trazem, sendo analgésico ou algo que traga prazer ou bem-estar, eu acho que vale a pena a pergunta, né? O que está acontecendo? A capacidade da gente ter leitura crítica sobre o mundo é que dá a condição da gente dialogar com o mundo e com tudo que vocês falaram, me parece, né? Então, eu acho que aí uma coisa que o Eduardo traz, que é muito importante, serve para mim, né? Rever as resistências, né? Rever as resistências, porque a vida digital, a vida online, ela vai fazer parte, sim, não é? Perceber, então, a conveniência, né, de valorizar serviços que são serviços apoiadores agora, que visam, de fato, cooperar com as pessoas. Eu acho que, então, nesse contexto, a dor que o Eduardo traz, pelo menos foi assim que eu recebi. Tanto é que ele traz junto com a questão da humanização. E eu acho que isso é muito importante, porque se a gente vai só na oportunidade, de fato, muitas vezes, a morte pode ser uma indústria. Então, isso é muito perigoso. Então, eu acho que só vale reforçar que
o desafio de não perder o foco na humanização importa, né? Quando a gente passa, então, a partir daí pelo Fernando, eu acho que o que ele está trazendo vale a pena, que é, mesmo que você seja um autônomo, e mesmo que você tenha limitação de recurso agora, tudo que você for dar de seu, cuide da cara que isso tem. O Basílio também fala nisso muito bem, né? Como o seu serviço está embrulhado. Como? Com criatividade. Às vezes um saquinho reciclado é super criativo, passa uma mensagem, tem a ver com os seus valores. Não é? Então, pense na forma como você vai entregar isso. Um ambiente limpo comunica também. Tudo é identidade. Me parece que o Fernando fala isso também bastante aliado aí com o que vocês dois outros falaram. Então, eu gostei da ideia do FAP, quando ele diz, olha, se você não tem quem faça, faça você mesmo, mas faça. E o artesanal tem seu lugar. Então, bonito isso, acho que isso é bacana para quem está aqui e trabalha com áreas que são mais caseiras, né? Eu acho que isso é um recado bacana. Também para o pessoal que não dá muito valor à área de marca, né? Vale a pena, às vezes com simplicidade, que foi uma palavra que o FAP usou. Fechando com o meu trator, como é que é aquele meu malvado preferido? Meu malvado favorito. Favorito? Então, eu acho interessante também a pergunta, sim, a provocação do Basílio. Eu acho, sim, que vale a pena também, né? Que tipo de dor é a do cliente? Mas ele quer mesmo parar com a dor? Acho que isso também talvez seja bem mais psicanalítico e terapêutico do que ele pensa que ele foi nessa hora, né? Mas, enfim, acho que a pergunta é muito boa. E, fechando aí a ideia da venda, uma venda híbrida, vamos ter cuidado para perceber que na área de serviços os produtos estarão por perto. Então, mesmo quando a gente está diante do online, é perceber a maneira como a gente chega na tela do outro, né? Cuidar, porque às vezes as pessoas estão vendo um armário totalmente em desordem atrás de mim. Então, quando o Basílio diz, cuide de um ambiente absolutamente limpo, que seja, que dê um bem-estar, né, para o outro que está te vendo, isso pode não ser só presencial, hein, gente? Isso pode não ser só presencial. Isso pode estar além do produto. Isso está na relação. Muitos profissionais liberais aqui, autônomos, que estão trabalhando sem necessariamente envolver produto. Então, essa venda híbrida, né, que vai desde da presença num espaço, mas também tudo que está envolvendo a relação. E aí o Basílio dá uma série de tópicos interessantes: fortaleça o que você faz de melhor, teste novidades e para de palhaçada de ficar resistindo. É assim que eu fico imaginando ele nos meus sonhos, né, enchendo a minha paciência. Para de palhaçada, entendeu? Para de resistir, anteveja aquilo que você pode ajudar o outro, entregue, personalize, né? Torne transparente a maneira como você trabalha. Isso é bacana também em qualquer área. Em qualquer área. Se eu não estou bem, eu posso dizer para o meu cliente, olha, eu vou desmarcar nosso encontro de hoje. Eu não estou no meu melhor para trabalhar com você hoje. Essa coragem, né? A autonomia requer muita coragem. É abraçar o risco. É abraçar o risco. E eu acho que isso aqui, então, fecha bem aqui com relacionamento, tá? Com surpreenda aquele para quem você trabalha e dê mimos, porque todo mundo gosta. Brasileiro, então, peguei bem a rodada? Muito! Então, vamos para a última rodada dessa noite. E aí, Eduardo, volto para você, porque isso tudo que a gente está falando aqui, na teoria, se vai cair na prova, a gente estuda e tira 10. Mas na hora de ir para ação, meu brother, não é fácil, tá? Me parece que a gente vai precisar aí, você que é um cara da área empresarial em educação corporativa, feríssima nisso, capacidade de negociar as coisas.
tudo que vocês estão falando vai exigir muito isso. Negociar com a gente mesmo, com as nossas resistências, com aquilo que a gente traz dentro da gente, negociar com o outro, negociar a mudança, né? A gente vai precisar administrar conflito, porque se a casa virou de um tudo, né? Também tem isso. A gente vai ter, por exemplo, o paciente lá da terapia querendo voltar, mas a maioria não querendo, né? A gente tem visto alunos, né? A área de educação sofrendo muito, volta, não volta, como volta. Então, assim, está todo mundo muito batendo cabeça. Ô, Eduardo, me diz, então, que habilidades de comunicação, pelo menos dê algumas para a gente. Uhum. Você é o homem, o doutor em comunicação aqui. Uhum. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Diga lá. Bom, vamos lá. Primeiro, só para complementar, que até eu vi aí o nosso querido Rogério Quintanilha falou de coopetição. Tem até um livro com esse nome aqui, que eu até botei lá no chat agora. Uhum. Eu já tem mais ou menos uns 20 anos, foi baseado na teoria dos jogos, daquele cara, Uma Mente, do Nash, do filme Uma Mente Brilhante, que mostra isso, como é que você compete, mas também coopera. Então, é uma coisa assim diferente daquele paradigma assim que a gente tem. Bom, de comunicação, acho que tem 3 coisas também interessantes para falar. Primeiro, o seguinte, eu cito, acho que eu ainda vou emoldurar e botar aqui no meu escritório uma frase do Rubem Alves, que é: sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca vi anunciando curso de escutatória. Não é verdade? Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Então, isso que a gente chama escutatória, escutativa e tal, acho que é a primeira coisa, a parte mais importante da comunicação. Porque justamente é escutando que, na verdade, o que o marketing faz é uma escuta, só que uma escuta, vamos dizer assim, corporativa. Mas o que a gente faz é a gente escutar, que aí a gente vê, é só ver aí vários casos, por exemplo, o FAP deu aquela questão da personalização, né? Que antigamente, quanto mais corporativo você fosse, isso seria um valor, porque era sinal de seriedade, de qualidade. Hoje em dia, essa personalização, essa humanização é que estão em alta, comparativamente com a outra, não que não deixa de ser, todo mundo gosta da sua caneta Bic, da sua garrafinha de água, mas esse lado humano de você ver a pessoa é um ponto que também até o Basílio comentou muito bem, né, de você mostrar assim, os seus bastidores. É aquela coisa, eu tenho muito contato, tenho muitos amigos assim que são donos de restaurante. Eu nunca recebi tanta foto de cozinha de restaurante, que se dizia antigamente que não era uma coisa que você entrava para dizer, olha aqui, estamos trabalhando e tal. O meu amigo José Odara, um uruguaio que tem um bistrô em Laranjeiras, a Barça também, do Marcelo, lá na Cadeg, vive mandando foto. Olha o pessoal trabalhando, estamos aqui, por favor. Então fica uma coisa assim pessoal, que a gente recebe por WhatsApp, e tem muito a ver isso. Inclusive, não deixa de ser também essa palavra que a Bianca falou muito bem, de mimo, né? Nesse ponto. E é justamente pela escuta que a gente vai saber, vamos dizer assim, entender mais esse lado psicológico aí que a Bianca falou, até para a gente saber se escutar a dor, para saber se é uma dor que a gente vai entregar o narcótico ou o analgésico para pegar aí a coisa do Basílio. Perfeito. Esse ponto assim, até, ou é a dor do atleta, né? Ele só quer mesmo um analgésico rápido, mas ou então o narcótico só para ele poder correr mais, né? Então, a gente tem... E uma das coisas importantes é que só o fato da gente escutar, você já resolve grande parte dos problemas da outra pessoa. A gente tem toda uma tradição de escuta que vai desde o confessionário religioso até psicanálise, terapias. Então, assim, só de você falar já é um alívio. Então, se você escutar, já é uma coisa que funciona muito bem. Segundo, você vai descobrindo melhor. E terceiro, a gente tende a botar o outro realmente na prática. Então, a gente só diz mesmo que a gente está voltado para o outro, ou no caso aí do marketing de um cliente, quando realmente a gente deixa o outro falar mais que a gente. Então, a gente tem aquela metáfora, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então a gente tem que escutar 2/3 do tempo, que está a proporção boa. Tanto que tem uma coisa que eu levo muito para treinamento de empresa, que é o seguinte: só responda uma reclamação 2 vezes. Um sujeito não gostou de alguma coisa, falou o negócio, você dá a resposta. Teve uma réplica, você tem que dar uma tréplica e encerrar. Como é que você faz isso? Escutando muito e deixar o outro falar muito.
Então, se a pior coisa que tem quando começa a ser aquele, não é nem diálogo, é um diálogo alternado, que isso não é comunicação. Justamente você tem que escutar até realmente você entender o que o outro quis dizer para você dar uma resposta. Só que além da escutativa, tem uma outra coisa que é a empatia, que é a escuta com o coração. Muitas vezes a escuta com o coração é uma escuta que não vem dos ouvidos, vem pelos olhos, né? A gente vê. E hoje em dia as pessoas assim vão perdendo muita empatia. Muitas vezes a pessoa só percebe que o outro está com raiva quando o cara fala um palavrão, só percebe que o outro está triste quando ele começa a chorar. As pessoas estão insensíveis em perceber isso daí. Então, a gente escutar por quê? Porque o sentimento faz parte das questões que a gente tem que resolver com o outro, quando a gente está trabalhando. Então, são essas coisas assim, de você dar um brinde, você dar um mimo, você fazer uma coisa diferente, você personalizar, fazer isso. Antigamente seria o acessório do acessório, daquilo que você está fazendo. Hoje em dia já fazem parte. Por quê? Porque você está, como eu tinha falado da primeira vez de um pacote, você tem um pacote que não é só o teu serviço, não é só o teu trabalho, não é só o teu produto. Vai todo com uma carga aí psicológica e de conveniência junto para isso. E o último ponto assim da comunicação para destacar, além da escutativa e da empatia, é o que eu digo que é a objetividade, você falar muito com poucas palavras. Eu gosto muito do texto curto, né, como sempre, do Luiz Fernando Veríssimo, que ele diz que o melhor professor de português dele foi o Pelé. Se você pega aí os vídeos do Pelé, todo vídeo dele ele está indo em direção ao gol. Ou seja, ele é objetivo, ele vai direto, vai logo para aquilo ali, ele não faz uma firula, não faz nada assim, tudo ele. Então, a gente tem a capacidade de falar muito com poucas palavras, é uma coisa importante, porque as pessoas têm tempo, a gente precisa escutar mais do que falar. Tinha uma frase que eu gosto, escrever é cortar, né? E aí, quer dizer, você nisso aí saber meio que uma contradição, você tem que escutar muito e no que você falar, você tem que ser mais objetivo para falar. Parece uma contradição, mas não é, porque você tem que deixar outra pessoa falando. Inclusive a escuta que a gente usa aí com meios de tecnologia, que é um ponto. A pior coisa escuta não uma coisa é você fazer silêncio na escuta, mas não é sumir. Aí o Basílio falou muito bem. Primeira coisa, se você vai usar o WhatsApp, vai para uma coisa, regra básica, responda. Responda rápido, não deixe a pessoa esperando, não deixe a pessoa sem informação. Por isso que a gente diz, às vezes você vai num pronto-socorro, tem lá uma pulseirinha que coloca que você vai ser atendido às 6 horas, daqui a 6 horas, porque você está com uma dor de cabeça, com gente passando muito mal, você vai ter uma sensação de espera menor do que alguém que vai lá 2 horas e não sabe quando vai ser atendido. As 2 horas do cara vão parecer muito maiores que essas 6. Porque quando a gente tem informação, a gente psicologicamente se programa para isso. Então, acho que a gente escutar, fazer silêncio, a gente usar a empatia, escutar com o coração e a gente ser objetivo para falar, eu acho que são uns pontos importantes que a gente tem aí. Acho que é mais ou menos por aí, Beata. Excelente. Acho que para começar é uma dica, um trio interessante. Então, eu vou logo para o Fernando dizendo o seguinte. Bom, tá bom. O Eduardo está dando para a gente o caminho das pedras aqui, no comportamento, na atitude e tal. Mas até aqui vocês colocaram a importância de criar uma cara, né? Por mais simples, por mais operacional que seja aquilo que a gente faz, ou até por mais intangível, né? Às vezes não é produto, é serviço puro, mas vale a pena colocar a nossa cara ali. A nossa identidade ali junto com a identidade que a gente está fazendo. Bom, acontece que, como a gente vem falando também, a crise é grande. Essas coisas são caras, né? Um site custa muito caro, né? Ao mesmo tempo, me parece, Fernando, que há um não saber se expor, um excesso. As pessoas se expõem demais da conta, né? Esse tom, né, fica um pouco difícil de acertar. Eu queria te perguntar o seguinte, quando a gente está pensando em lançar a si mesmo como autônomo nessa retomada, ou se relançar, que cuidados a gente tem que ter na divulgação? Vamos falar assim, das peças possíveis, quais são as peças de divulgação mínimas que o autônomo tem que ter nessa hora? Que peças de comunicação, ou que canais e caminhos de comunicação
são mais viáveis financeiramente, mas requerem cuidado, num excesso de exposição ou erro na mão, é muito verniz, às vezes, né? Eu estou ali comendo um prato de camarão, eu posto, né? Eu estou andando na rua, eu posto, eu cortei o cabelo, eu posto, né? Fica um excesso de presença também. Como é que é isso, Fernando? Fala para a gente, então, um pouco, já que a gente está pegando a carona das habilidades de comunicação do REF. Bom, eu gostei muito do que o Rafa falou sobre empatia. Eu acho que a empatia realmente é necessária para a marca funcionar, né? Para você saber como você vai falar com o seu público, né? E eu acho que existe realmente uma banalização grande, e porque acho que as redes sociais são fáceis de você realmente ficar postando aquilo ali, né? E é impressionante como muitas vezes eu me peguei colocando posts que não são tão pensados, não são tão elaborados, nem conceituados. Você coloca uma foto da loja com o público, o pessoal vê mais que, de repente, uma foto de um produto ou de uma situação que você tenta envolver o cliente, né? Então, é difícil mesmo. Eu acho que, eu acho assim, inicialmente, eu acho que a pessoa tem que se preocupar em ser objetiva, ou seja, que produto eu estou oferecendo, quais são as características, quais são os benefícios que, né, uma velha regrinha, assim, que eu acho que você deve seguir, assim, porque é importante que esteja claro, né, para você e para quem está vendo sua comunicação, o básico, né, que está sendo oferecido, né. E outras coisas são valores intangíveis, outras coisas são como você pode comunicar de outra forma, chegar de outra forma ao seu cliente. Mas, inicialmente, você tem que ter isso, né, em algum lugar. Não tem dinheiro para ter site? Então, sei lá, faça uma página no Facebook, lá vai ter você pode fazer uns cards, né, que na verdade são imagens, né, que evidenciem lá os seus serviços, né. Isso, acho que, se a pessoa não consegue nem alimentar muito a rede social por falta de tempo, porque é sozinha, ou porque tem dificuldade, ela já tendo isso, já é, pelo menos, uma informação que ela está dando para o público dela, né. Tem algumas coisas que eu acho que é importante destacar aqui, desse momento pandêmico, né? Quer dizer, a gente deveria pensar muito, assim, o que acontece hoje? As pessoas têm muito uma coisa de cocriação, né? Então a gente pode também chegar com algum conteúdo que seja para a pessoa aprender um pouco, para a pessoa aperfeiçoar, para a pessoa ensinar a pessoa a fazer alguma coisa, enfim, criar algum outro tipo de engajamento, mas através de um filme, de um pequeno filme, ou um pequeno passo a passo, né? Esse tipo de coisa, que é, na verdade, um serviço meio de utilidade, né? Uma comunicação mais focada numa troca, né, com o seu público. Eu acho que isso ajuda não só a vender o seu serviço, mas também dá uma credibilidade, dá uma confiança, né, para o seu cliente, para o seu futuro cliente. E, de forma geral, eu acho assim, procure planejar também, né, a comunicação, né. Isso deveria ter falado até antes, mas é importante que você, nesses canais, nas mídias sociais, você tenha uma regularidade de postagem, que ela seja uma vez por semana, mas que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, e também de assuntos, né? Então, quer dizer, que maneira você vai envolver o seu cliente? Não é só falando que você por exemplo, você coloca a unha de acrílico, mas você tem que dar também algum outro tipo de conteúdo para ele se interessar, porque se você só mostrar o seu produto, também cansa, né? Então, é essa jogada da rede social que você tem que estabelecer assim, alguns assuntos para falar com o seu público, alguma forma de engajamento, né, com ele, né, dele poder interagir mais com você, né? Se você puder criar
uma experiência que seja offline, como aí o Basílio fala, e online, se seu tipo de serviço permite isso, né, de ter essa possibilidade, também é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, a gente está vivendo um momento em que a gente vai romantizando as coisas simples, né? Um passeio, hoje eu consegui passear no Jardim Botânico de máscara, de shield, de álcool gel, mas eu passei, a gente abriu uma garrafa de vinho e tomou um vinho. Então, assim, lembrar também que coisas simples, tudo que é velho está se tornando novo outra vez nesse momento de reabertura, por exemplo. Então, são pequenas coisas que a gente pode trazer mais atenção do seu público, que não seja só falando, compre batom, né? Um pouco fazer com que isso seja harmônico, né? Harmônico que eu digo no sentido de também falar do produto, alternar com assuntos, com temas que são pertinentes, alternar com engajamento, alternar com alguma promoção, algum tipo de recompensa para o seu cliente, enfim, pensar mesmo que é um fluxo que você tem que administrar de uma maneira que surpreenda. Eu acho que a surpresa é um elemento também muito importante, né? De repente, do nada, você surpreende. Então, eu acho que é isso, assim, pela minha experiência em mídias sociais, eu acho que o fator surpresa é sempre aumenta a visibilidade, sabe? Tem coisas que são muito fáceis de serem vendidas e a hotelaria, por exemplo, era uma coisa que eu acho que, dependendo de onde é o hotel, tal, aquilo é mais, as pessoas gostam, porque gostam de viagem, as pessoas gostam da foto, da paisagem, etc., do serviço, de estar ali. É um negócio que, se eu postar, não preciso nem promocionar, porque tem muita visualização. Mas outras coisas não. Outras coisas até precisam realmente de você investir um pouco de dinheiro, né? Mas aí eu acho que é mais no sentido de fazer algum tipo de campanha, algum tipo de pescagem de cliente, né? Aí uma ação que vai pescar o cliente, né? Mas assim, eu na verdade me concentro aqui no básico para que a pessoa realmente tenha um modo econômico de primeiro sentir a rede social e como trabalhar com ela, e depois pensar mais na questão de como é que vai promocionar e impactar o cliente, porque também não é fórmula fácil, né? Muita gente promociona, você compete num mercado muito grande e necessariamente às vezes passa batido, entendeu? A promoção que você inventou, o sorteio que você inventou, nem sempre vai funcionar. Fábio, antes de eu passar para o Basílio, só para deixar isso, então, bem claro, e aí, até por cada hora, eu vou te pedir para tentar ser rapidinho na resposta. Tá, desculpe aí. Gente. Não, tranquilo. É importante isso que você está falando, eu só queria deixar bem claro o seguinte, enfim, se a gente fosse colocar para quem está à noite aqui, essa noite com a gente, e recomeçando ou começando, me dê 3 peças assim que você acha, 3 caminhos que você acha que são caminhos viáveis para quem está se lançando nessa retomada. Por exemplo, Facebook, as redes sociais de modo geral, cartão de visita importa ou nem tanto. 3, assim, bem objetivamente, e só para eu emendar na pergunta, aí você vai de uma vez. E no caso das redes sociais, em relação ao autônomo, porque isso é muito importante, às vezes eu vejo em relação ao cliente, é válido separar uma página ou uma interface profissional da pessoal, ou tudo bem, tudo misturado? Fiz a pergunta. Ai, meu Deus. Bom, rapidinho. Eu acho que, dependendo do seu tipo de serviço, você pode ter uma página pessoal que fale da sua vida profissional, é muito comum em pequenos negócios, né? Isso funciona, né? Tipo, gente que faz comida, né? Ali mesmo já está mostrando, já tá vendendo, já está dando aula, enfim.
Eu acho até que facilita, às vezes, porque você ter 2 páginas também é uma coisa complexa. Então depende do negócio. A outra pergunta que você fala sobre redes sociais. Sim. Eu acho assim. O que você falaria em relação a ações de comunicação, eu acho que você tem que realmente, basicamente, ter Instagram, Facebook. Algumas coisas tem que ter LinkedIn, dependendo do que você... porque está cada vez mais, hoje, cada vez mais visto, né? Já tem posts, já tem stories, virou, né? Até porque as pessoas estão querendo se oferecer mesmo. E eu acho que alguma coisa impressa. Eu adoro impresso, eu acho que é aquele momento que é um outro momento que não é um momento digital. Mas hoje em dia também não é uma coisa muito... enfim, depende também do serviço. Mas eu acho que apostar também no impresso é uma coisa bem legal. Assim, eu gosto. Então, um cartão de visita já era legal. Às vezes um cartão de visita que é um folhetinho, uma coisa pequenininha, que tem uma dobrinha, mas ali já está, sabe, as suas habilidades. Mínima. Beleza. Show. Obrigada, querido. Nada, muito obrigado a você. Vamos lá fechar então com você. É o seguinte, eu não posso fechar essa noite, a gente tem que ter cuidado agora com a hora, mas eu quero que você fale daquilo que você falou no nosso livro, Preço para que te quero. A gente falou de venda, mas a gente não pode sair daqui essa noite, porque precificação para autônomo é o mesmo que pesadelo, entendeu? Então, você vê aqueles números correndo atrás de você, querendo te pegar com faca e tudo. Preço, na verdade, eu acho que para todo mundo é difícil, mas para o serviço autônomo é mais complicado, porque envolve não só levantar custos, e aí quando o cara está numa atividade que é abstrata, que envolve know-how, conhecimento, inteligência, pensamento, vai ficando mais difícil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre preço, para a gente não deixar de passar por isso, ainda mais que no caso de autônomo, está em jogo até muitas vezes a autoestima dele, né? Ele tem que colocar o valor que ele tem na hora de precificar. E aí, quais são os critérios prioritários na hora de elaborar preço, meu amigo? Preço para quem te quer. Tenta vender guarda-chuva na praia. Não vende. Pode botar o preço que quiser, não vai vender. A praia não tem nada a ver com guarda-chuva. Então, o preço não é objetivo, ele é subjetivo. Desculpe, Bianca, até discordar que o preço seja problema para o autônomo. O preço é problema para todo mundo. Se não for precificar, tem muita empresa que quebra por preço. Por praticar preços que não condizem com a realidade que ela precisa até para sobreviver, quebra. Então, o que vale para mim não necessariamente vale para você. Então, o preço que eu pago por alguma coisa não necessariamente tem a ver com o preço que você paga pela mesma coisa. O que eu tenho que fazer como autônomo é buscar quem tem condições e está predisposto a pagar, no mínimo, um valor que deixe satisfação para ambas as partes, para quem comprou e para quem vendeu. Esse é o grande jogo. Resumindo, se eu tivesse que resumir tudo de preço... Resume, parceiro. Só uma coisa. Venda para quem está comprando. Ponto. Sabe? A gente inventa um monte de negócio de preço, mas, pô, se você não oferecer para quem compra, cara, vai... E aí, vamos lá. O que o preço deve ter? Né? 3 coisinhas que ele tem que ter. Primeiro, ser adequado ao mercado ou à persona que você acessa ou pretende acessar. Ele tem que ser do tamanho real, cuja capacidade financeira de ambas as figuras seja passível de transformar isso num negócio. 2, ele deve estar em conformidade com o que a concorrência pratica, mas adequado ao posicionamento que você almeja. Esses são os 2 fatores. E, finalmente, terceiro, diferenciado. Se
você tiver algum valor agregado, né, que permita ter esse preço diferenciado. Praticar preços diferentes para públicos diferentes está valendo. O banco faz isso com a gente. É verdade. Tá certo? Então, por que a gente não pode fazer? Agora, conselhos práticos quanto ao preço. Primeiro, preço baixo. Ah, não, eu vou praticar um precinho. Lembre, quem compra pelo preço vai embora pelo preço. O que eu quero dizer é o seguinte, você vende agora porque o teu preço é mais baixo, mas tenha certeza que vai aparecer um maluco que vai botar o preço mais baixo ainda e você vai ficar a ver navios, porque o cara vai embora. 2, tá caro. É o japonês, né? O japonês é o tá caro. Tá caro. Toda vez que a pessoa fala tá caro, você tem duas possibilidades. A primeira é o tá caro real, ou seja, significa indisponibilidade financeira para comprar aquilo que você está oferecendo. Se isso acontece sistematicamente, o erro é seu. Você está procurando as pessoas erradas. Ou então o teu produto está mal precificado. Se vira. 2, se não é real, ele é falso. As pessoas muitas vezes dizem que está caro para não ter que tomar a decisão de compra na hora. Verifica, pergunta, questiona para ver se realmente se o preço está caro para ela. Isso é importante para você porque você vai fazer a mesma coisa mais na frente. E quando você perguntar, né, está caro, pergunta da seguinte forma, está caro comparado a quê? E você vai se surpreender, porque a maioria das pessoas não saberão te responder o que elas estão comparando, o tal do caro que elas estão dizendo ter no teu produto ou no seu serviço. Quando possível, obviamente, também flexibiliza. Já estamos um outro conselho. Pratique parcelamento, vale, bônus, degustação. Eu quero dar um exemplo que outro dia eu estava comentando com um profissional liberal especificamente sobre isso, que é muito comum quando você tem pessoas que fazem, por exemplo, fazem terapia. Então, são várias sessões. E um dos problemas que me foi levantado foi exatamente o fato de você, na primeira sessão, a pessoa faz a primeira sessão, sai toda feliz e não volta para a segunda. Se isso é normal, se isso é uma sequência, caramba, faz alguma coisa entre uma sessão e outra para segurar essa pessoa, para reter esse pessoa. Você fez um bom trabalho? Beleza, o que você pode fazer entre uma sessão e outra para ter certeza que essa pessoa vai voltar? Ninguém fez porra nenhuma, desculpa. Basílio, esse é o Basílio. Muito bom. Ninguém faz nada. E, eu não sei o que acontece. Eu sei o que acontece. As pessoas ficam com dúvida, as pessoas não têm ainda segurança, porque você começou um trabalho cujos resultados sequer vão começar a curtíssimo prazo, e você está deixando a pessoa ir embora. Fica tranquila, porque tem alguém concorrente seu que vai fazer esse trabalho para você mais tarde. Fica tranquilo. Desconto. Vamos lá. Desconto. Desconto é alguma coisa de duas mãos. Toma lá da cá. Você dá desconto? Legal, dou desconto sim. Vai comprar quantos? É uma via de duas mãos. Mas eu trabalho com desconto para todo mundo. Então o preço está errado. Preço é um negócio justo, honesto. Desconto é para quando você dá para alguém em alguma situação específica, que pode ser essa ou pode ser, por exemplo, uma pessoa que diz para você assim, que você sabe que é um tremendo influenciador, tem 1001 relacionamentos, você pode dar um desconto para trazer ele, tornar essa figura num multiplicador seu de novos negócios. Mas aí você está com uma estratégia por trás. Você não está dando desconto simplesmente por dar desconto. Bom, em serviços eu considero que não existe preço ideal, né? Existe um preço justo para cada situação, e saber como definir de forma a deixar todos envolvidos com sensação de ganho que é a grande dificuldade. Caramba, falando em preço, eu não posso deixar de falar em duas coisas que são fundamentais. O primeiro, invista nos clientes em relacionamentos existentes.
Invista nos seus clientes que você já tem, cara. Para de querer buscar. O brasileiro tem mania de querer abarcar o mundo. Abraçar o mundo. Mas quer um monte de clientes. Cara, trabalha primeiro que você tem. Eu te garanto que dentro da sua carteira de clientes, se você já trabalha há algum tempo, tem muitas oportunidades que você está deixando passar, indo buscar outros, gastando um tempo enorme para conquistar outro. Identifique aqueles que estão menos afetados na situação atual, tá? Quem não sofreu muito com a pandemia, cai dentro desse, porque esses caras estão com grana e se o teu produto é adequado, está na hora de vender mais para ele. E oferecer serviços personalizados, né? Feitos de acordo com a persona desses clientes, peça indicações e referências, recomendações, sempre. O máximo que pode acontecer é ele dizer na tua cara, não vou dar. Pronto, já está resolvido o problema, você pediu. Não pode deixar de pedir. A Bianca me cobrou, e com razão, sobre vendas online. Eu vou deixar um recadinho sobre vendas online para vocês aqui, muito real. Veio para ficar. Qual é o caminho para fazer isso é que você deve analisar. Ou por conta própria, ou em plataformas específicas, ou em parceria. Escolha a sua, e vale lembrar, sem sombra de dúvida, que o mercado é novo e altamente competitivo, e vai ficar cada vez mais assim. Lembrando as palavras do Fernando, o pessoal hoje está usando os formadores de opinião para apresentar seus produtos, para vender para eles os seus próprios. As empresas estão fazendo isso e as pessoas também. Tá? Recado final, Bianca, para não falar demais, que eu já falei muito. Fechando o preço. Profissional liberal. Saia da mesmice. Você não tem que fazer igual ao que todo mundo faz. Se reinvente. Bom, isso vai batendo preço na hora que você fala aí essa série de coisas. É muito rico essa última rodada, antes da gente partir para a nossa mensagem final. Eu queria só, então, valorizar algumas coisas que foram ditas aqui nesse bloco. Lá com o Eduardo até o Basílio, a gente está dizendo o seguinte: para refinar o ouvido, é a hora de refinar o ouvido. Ouvir mais, falar menos, deixar o outro falar. Mas que essa escuta não seja mecânica, não seja tecnicista, que ela seja afetiva. Então, escuta do coração, cardíaca, né, de relacionamento. Ao mesmo tempo, passando de Eduardo para FAP, é importantíssimo nessa hora que a gente seja direto ao ponto, objetividade, esquece a prolixidade, vai aonde tem que ir. E na hora que for, meu amigo, use as redes certas e da forma certa, né? Defina um planejamento, uma regularidade para você se fazer presente. E perceba se aquilo que você faz cabe ou não a mistura entre aquilo que é mais da sua relação com você mesmo, seus amigos e tal, embora aqui tenha se colocado a questão da vida pública e privada de um tempo para cá, mas sempre cabe ter cuidado com os excessos, né? Saber até onde a gente tem que ir. Isso foi colocado aqui. O FAP coloca também, além da objetividade, a utilidade, o senso de utilidade. Muitas vezes, você fazer pequenos vídeos orientando as pessoas, né? É uma forma de viralizar, de se fazer presente e ajudar ao mesmo tempo. Tem a ver com blocos anteriores, né? Outra coisa também que foi colocada aqui, trazer aquela relação do híbrido, né? Também para a questão da divulgação de si mesmo. Então, usar o offline, usar o impresso, ao mesmo tempo aliado às redes, ao remoto, ao virtual. Isso também é muito bom. Chegando lá no Basílio, né? O nosso inferno sendo o preço, vale acordar do pesadelo, viu, Luísa, que você botou aqui, e a gente ir para o sonho a partir de um lema: venda para quem está comprando. Não queira inventar a roda, presta atenção nos clientes que você tem, na sua carteira,
valorize isso, saiba aprofundar relacionamento com as pessoas e faça com que elas também sejam divulgadoras daquilo que você faz, né? Uma série de coisas que o Basílio coloca aqui importa nessa hora da retomada, né? Que o preço seja adequado ao mercado, ao seu segmento e à persona também. Portanto, praticar diversidade de preço é possível, desde que se saiba fazer isso, né? Que tenha conformidade com o mercado, então é preciso olhar em volta, pesquisar, mas também, aliado a isso, posicionamento que você quer ter dentro do seu segmento, né? Seja diferenciado e cuidado com as falácias, cuidado com essa história do preço sempre baixo, isso não é garantia de que você vai ter sempre encomenda e nem cliente. Quando vier o tá caro, cuidado com ele também e cheque se não é apenas um jeitinho brasileiro de negociar e adiar a decisão pela compra. Flexibilizar é bom, desde que, inclusive, entendendo também o desconto aí, você considere o caso a caso, não é? Vai depender muito da sensação de ganho que você tem e que você provoca no outro. Trabalhar quem se tem e testar inovação, me parece que é o que Basílio está pedindo para a gente fazer. Errar a gente vai, ele avisa logo, mas qualquer coisa a gente liga para ele, ou não, qualquer coisa a gente faz de novo muitas vezes. Enfim, essa foi a rodada que a gente fez, a terceira e a última. A gente passaria aqui muitas horas com muitas questões, mas me parece que essa última rodada aqui, antes da gente fazer nossas considerações finais, tem uma palavra que eu acho que é a fundamental e chave de vocês três aqui, que é, na verdade, muito trabalhado por Basílio no capítulo dele do livro. Quem é o cliente? A gente conhece o cliente que a gente tem? Me parece que isso está fazendo diferença na retomada, hein, gente? É melhor ficar esperto, né? Eu tenho que saber com quem eu me relaciono e eu tenho que saber a qualidade de relacionamento que eu quero botar nisso. Bom, mas quem fala agora é a aluna dos três. Vamos, então, chegando ao final do nosso trabalho nessa noite, eu vou passar a palavra para o Eduardo, pedindo a ele, para ele fazer a mensagem, as considerações finais para os nossos amigos aqui. Nós somos, as pessoas seguraram firmemente, eles estão de parabéns, né? Mais de 60 pessoas, desde 7h, nós fomos pontuais, alguns, como Júlio e Vera, queridíssimos, antes mesmo já estavam conosco, testando tudo, dando essa face linda para a gente aqui. Eduardo, suas considerações finais. Obrigado, Bianca. Em primeiro lugar, só para antes que eu me esqueça, porque eu já me esqueci da última vez, que tinham falado sobre essa questão de capacitação, aí o professor tinha que falar um pouquinho. Hoje em dia, você tem muito conteúdo gratuito em tudo quanto é lugar, principalmente na internet, de vídeo. Então, hoje em dia, você buscar e até aproveitar esses momentos aí em que a gente fica mais em casa para buscar esse conteúdo, assim, que às vezes a pessoa não tem um capital para chegar e investir nisso. Em paralelo com tudo isso que se tenha, várias universidades, cursos estão fazendo coisas também à distância, mas você, de qualquer jeito, lá no YouTubezinho, lá procurando, você acha tudo. Desde você baixar um programa até você consertar uma porta, etc, etc. São coisas bem legais. Teve um vídeo há pouco tempo que viralizou, 2 garis simplesmente explicando uma coisa básica do dia a dia, que era você cortar uma embalagem PET para colocar uma lâmpada quebrada, para não ter risco dos garis se machucarem quando eles estavam trabalhando com isso. Foi adotado. Isso viralizou. Eu acho que o meu síndico está aqui com a gente, meu competente síndico, e ele adotou isso aqui no nosso prédio. Excelente lembrança, isso aí. E aí, o que acontece? A gente sempre, é bom, tem uma palavra bem pomposa que se usa no benchmarking, que alguns chamam até erroneamente benchmarking, que é você, na verdade, procurar quem é que faz bem alguma coisa. Eu acho que hoje, quando a gente vive num momento de contatos,
esse contato que gere conhecimento, e esse conhecimento que não seja apenas objetivo, seja afetivo também, eu posso dizer sempre que, para mim, um dos melhores modelos aí que tem, uma das pessoas que eu vejo fazendo isso melhor, é minha querida amiga libriana, Bianca Damasceno. Ela tem essa capacidade libriana de agregar as pessoas, de reunir, é uma coisa absolutamente sensacional. E aí queria também agradecer, Bianca, muito esse convite, não só o Basílio e o Fernando, a gente trocar ideia aqui, eu acho que você ainda sintetizar, costurar tudo, mostrar que tem uma sequência lógica assim, muito, muito bacana. Além de tudo, é um exemplo para as pessoas de como é que o planejamento funciona. A gente não pode dizer que um professor trabalha só dando aula como um corredor só quando está na pista, correndo. E da mesma forma, quando a gente faz um webinário desse, não é só o trabalho, não é só de vir aqui falar, tem todo um planejamento por trás, e a Bianca, como sempre, fez muito bem. Então, eu queria agradecer muito aí o convite, mandar um beijo e abraço aí para todo mundo, muitas pessoas conhecidas aí, queridas também. Obrigada, Eduardo. Muito, muito, muito obrigada. Você que é um cara tão ocupado. Aliás, os três são dificílimos. São da área comercial, né? Então, nem no confinamento esses caras param, né? Então, agradecer a você, seu brilhantismo aqui, tudo que você trouxe para a gente. Fernando, suas considerações finais. Bom, eu queria corrigir um negócio lá das redes sociais antes, é só para avisar que também se usa o WhatsApp, né? E o WhatsApp é uma ferramenta muito boa, mas para algumas coisas, não para encher o saco dos outros. Mas, de qualquer maneira, o WhatsApp sempre, né? Brasil, WhatsApp. E os pequenos estão no WhatsApp, com certeza. Bom, eu acho o seguinte, a gente está numa situação que é adaptar ou sucumbir, né? E a gente deve explorar diversidade, né? Criar e validar as ideias, né? Ao mesmo tempo que está fazendo, e a velocidade de ação é mais importante do que a perfeição, né? Então vamos parar, como diz o Basílio, de frescurada, de não sei o quê, vamos à luta, né? Vamos focar em quem quer comprar, vamos ter um olhar para o seu público, né, como você falou, quem é o seu consumidor, mais amplo, sabendo que você tem uma rede, realmente, que necessariamente, às vezes, nem é o seu consumidor, é o seu amigo, é o seu fornecedor, é o seu... Tudo isso é público, né? Então, a gente tem que considerar isso e não pensar somente, eu estou vendo para mulheres de 40 anos a 80, sei lá, enfim... Eu acho que tem que pensar mais amplo, né, para poder justamente testar, né? Acho que estamos numa fase de procura e a gente tem que testar para isso. E acredito muito no potencial, por mais que eu às vezes seja muito realista, da crise como um instrumento de renovação e de oportunidade, como diria o próprio Basílio. E eu agradeço muito a todo mundo aí, foi maravilhoso. Foi muito legal realmente ter essa costura, como o Ref falou. Eu já vi assistir várias coisas, é difícil a gente encontrar isso. E é um trabalho realmente que a Bianca faz muito bem, como sempre fez. E me ajudou muito na vida, eu devo muito a ela e pelo meu caminho profissional. Tá? E muito obrigado por conhecer você, Ref. Basílio, foi maravilhoso também. E espero que esse evento possa repercutir na vida das pessoas e trazer muita prosperidade, enfim, ideias novas e esperança, que é o que a gente precisa. Amém. Obrigado. Obrigada, querido. Esse seu final foi, assim, espirituoso mesmo. Bem você, né? Amém. Oxalá que assim seja. Exatamente. Meu malvado favorito, sua mensagem final. Bom, como mensagem final, eu quero dizer a todos que é importante, né, que eu possa externar para vocês a realidade que eu também vivo, como todos nós vivemos. Eu tive que pivotar, eu pivotei recentemente. Eu hoje sou especialista em transformação comercial, quer dizer, eu cuido da estruturação, expansão, retenção e melhoria de desempenho, em especial na adaptação
a essa nova era digital das organizações. E isso é novo para todo mundo, não é só para mim. E eu tive que reaprender. Eu quero deixar um último recado. Eu acho que esse recado talvez seja de todos eles o mais contundente. Mas para vocês não esquecerem nunca mais. Viu, Lê? Para você, de novo, aquele recado que eu dei recentemente. Ninguém compra teu produto. As pessoas só compram aquilo que os teus produtos fazem para elas. Ou seja, elas compram benefícios. Para de vender produto. Começa a vender benefício e a coisa vai mudar. Muito obrigado a todos, em especial, obviamente, a Bianca, que nos convidou, a dupla dinâmica Batman e Robin, que estão aqui do meu lado, que também foi muito legal jogar com vocês, e quem sabe a gente vai estar em outras novamente. Um beijo a todos e muito obrigado. Sucesso. Obrigado, gente. Meus queridos, obrigado, Basílio, obrigado, Eduardo, Fernando. Semana que vem a gente vai falar de corpo, casa e família com as feras Tiene De Castro, Mônica Claro e Yara de Lima, que estão, me parece, nessa sala hoje. Então, a gente vai mudar totalmente e vai ver que está falando da mesma coisa. E a chapa está quente, elas têm muita coisa para revelar. A vocês, o meu boa noite, meu agradecimento especial a cada um, de coração, todas as contribuições aqui no chat, a gente vai olhar com carinho. Tudo de bom. Aqui eu deixo meu boa noite até sexta que vem, 7 horas.